Boas-vindas a essa nossa nova análise. Hoje a gente vai falar sobre uma transformação literalmente histórica na medicina moderna. Uma mudança que está reescrevendo décadas de prática clínica. Olha só, durante muito tempo, o tratamento da obesidade seguiu uma cartilha extremamente previsível, não é? Mas graças a uma verdadeira avalanche de novos dados e avanços farmacológicos impressionantes, a forma como a comunidade médica entende e trata a obesidade virou de cabeça para baixo. O paradigma não apenas mudou, as regras antigas estão sendo reescritas bem na nossa frente, exigindo que a gente repense tudo o que achava que sabia sobre como o nosso corpo funciona. Com essa revolução toda acontecendo tão rápido, uma dúvida surge quase na mesma hora. Com a explosão das terapias baseadas em incretina, que são aqueles medicamentos potentes que imitam nossos hormônios naturais para regular o apetite, será que a velha tática da dieta rigorosa e do exercício exaustivo perdeu o sentido? É o fim daquela regra de fechar a boca e suar a camisa? Bom, a resposta não é um simples sim ou não. Na verdade, estamos vendo uma redefinição completa de propósito. É uma nova maneira de olhar para os nossos hábitos que altera radicalmente o controle de peso como conhecemos. Seção 1. A mudança de paradigma na obesidade. Uma inversão fundamental no pensamento médico. Certo, vamos mergulhar nisso. Para entender o peso do que está rolando agora, a gente precisa olhar como a mentalidade clínica foi completamente invertida. Historicamente, a coisa funcionava assim. O tratamento era 100% focado no comportamento. A recomendação padrão era criar um déficit calórico forçado, tipo cortar 500 calorias por dia, somado a muito exercício. E se algum remédio fosse usado, ele entrava só como um ajudante, um coadjuvante no esforço gigante que era o estilo de vida. Mas a nova visão, ela inverte isso totalmente. É uma mudança colossal. Agora, a medicação é quem assume a direção, ela faz o trabalho pesado. E o estilo de vida, ele não some, claro, mas vira o passageiro essencial, aquela estrutura de suporte que protege o corpo enquanto o remédio age. Seção 2. A lacuna de eficácia da medicação. Por que o paradigma mudou? E por que essa inversão aconteceu do nada? Não foi intuição, foram os dados clínicos. O que as pesquisas revelaram causou um verdadeiro terremoto nas diretrizes médicas. E este gráfico ilustra isso perfeitamente. O abismo entre os resultados antigos e os novos é estarrecedor. Pensa bem, aqueles programas tradicionais, com meses de aconselhamento, consultas e muito suor, entregavam uma perda de peso média de uns 5 a 8%. Muito esforço para um resultado, digamos, modesto. Aí chegam os agonistas de GLP-1, como a semaglutida, e entregam 15% de perda de peso. Quase o dobro. Depois vem a tirzepatida, combinando GLP-1 e GIP, e joga esse número para incríveis 20%. Imagina perder um quinto do peso corporal. É uma eficácia tão surreal que o tratamento hoje exige significativamente menos esforço comportamental e luta diária. Seção 3. Repensando a intervenção no estilo de vida. A desconexão dose-resposta. Com remédios tão fortes assim no jogo, aquela ideia antiga de que quanto mais você foca no estilo de vida, mais peso você perde, começou a ser testada e questionada na prática. E olha só que interessante o que os dados mostram aqui sobre essa quebra de expectativa. Se a gente pegar os ensaios clínicos da semaglutida, a história é fascinante. No ensaio STEP 1, os pacientes tiveram 18 visitas breves de aconselhamento e perderam cerca de 14,9% do peso. Aí veio o STEP 3, tentando dar um gás nisso. Eles quase dobraram o aconselhamento, pulando para 30 visitas intensivas no mesmo período. E o resultado desse esforço todo a mais, a perda de peso foi de 16%. Ou seja, aumentar drasticamente o foco no aconselhamento dietético mal mexeu no ponteiro da balança. Ficou claro, quem está fazendo o trabalho pesado mesmo é o medicamento. Isso nos leva a uma conclusão que é libertadora para muita gente. Se contar calorias de forma exaustiva não é mais o principal motor da perda de peso aqui, o estilo de vida ganha uma nova missão. Ele deixa de ser a espada e vira o escudo. O foco agora é proteção. Evitar deficiências nutricionais, segurar firme a massa muscular, proteger a densidade dos ossos e melhorar a saúde metabólica como a pressão e a glicemia. O estilo de vida virou, na verdade, um mecanismo de proteção contínua. Além das mudanças no corpo, a própria percepção da fome muda lá no nível neurológico. Aqui entra um conceito que muda tudo, o famoso ruído alimentar. Sabe aquela vozinha chata e constante pensando o que tem na geladeira ou queria um doce, mesmo quando a gente não está com fome? Pois é, essas terapias reduzem esse ruído de um jeito impressionante. Elas mudam a química do cérebro, dando uma sensação de saciedade e paz mental que muitos pacientes não sentiam há décadas. Não é só estética, é liberdade mental. Seção 4.
Necessidades e ajustes dietéticos, comendo para medicação. Claro que, com essa mudança biológica intensa, o que a gente coloca no prato precisa se adaptar. Então, o ponto central agora é a proteína. Quando o peso cai muito rápido com esses remédios, o corpo corre o sério risco de queimar músculos junto com a gordura. E nós não queremos isso. As recomendações indicam bater uma meta de 60 a 75 gramas de proteína por dia. Cuidar desse número é absolutamente vital para evitar a perda perigosa de massa magra. E isso é ainda mais crítico para o pessoal mais velho, acima dos 65 anos, onde perder força muscular pode comprometer diretamente a mobilidade e a qualidade de vida. E tem outro papel novo e importantíssimo para a dieta: o conforto. Vamos ser honestos, efeitos colaterais como náusea e diarreia são o principal motivo pelo qual as pessoas desistem desse tratamento. Então, comer vira uma tática de sobrevivência para manter a medicação no corpo. A regra é clara: refeições menores e mais frequentes, mastigar bem devagar e fugir de frituras, comidas muito gordurosas ou apimentadas. E maneirar no álcool e nos refrigerantes também é fundamental. O objetivo da dieta não é passar fome, é manter o tratamento tolerável e sustentável. Seção 5. Preservando músculos através do movimento. O novo mandato de exercício. Assim como a dieta mudou de foco, o exercício físico não é mais aquela ferramenta de punição para queimar milhares de calorias. Agora, o exercício é um escudo estrutural para manter o coração e os pulmões em dia durante esse emagrecimento acelerado. A recomendação base continua sendo aquela que a gente já conhece bem: 150 minutos por semana de atividade aeróbica. Mas calma, não precisa ser nada extremo. Uma caminhada mais vigorosa, pedalar um pouco ou até natação. O negócio é manter o coração ativo, ajudando o corpo a suportar essa baita mudança que o remédio está promovendo. Vamos dar um passo a gente, porque só o aeróbico leve não dá conta do recado. Para frear ativamente a perda de músculo nessa restrição calórica forte, o treino de força vira inegociável. A receita é simples. Primeiro, treino de resistência, pesos ou elásticos, pelo menos 2 vezes por semana. Segundo, focar nos músculos grandes, como as coxas e glúteos, que são os verdadeiros pilares da nossa mobilidade diária. E terceiro, se estiver começando, vá devagar. Progredir aos poucos é vital para não se lesionar enquanto o corpo ainda está se acostumando com o novo peso. Mas aqui vai um aviso importante, direto da literatura médica. A intensidade do seu treino não pode depender só da sua motivação. Ela precisa respeitar os sintomas do dia. Se a medicação estiver causando náusea intensa ou vômito, pegar pesado no exercício é um perigo. Insistir num treino de alta intensidade nessas condições aumenta e muito o risco de desidratação ou fadiga extrema. O corpo precisa de energia para se recuperar, então é melhor pegar leve nesses dias. Seção 6. A vida após a medicação. A estratégia de saída. Depois de entender toda essa rotina de alimentação e exercícios durante o uso da medicação, a gente precisa olhar para o elefante na sala. O que acontece depois? Pois é, o que acontece se a medicação parar? A verdade nua e crua é que a eficácia incrível desses remédios depende quase totalmente do uso contínuo. É crônico. Mas o mundo real bate a porta, não é? Custos altos, problemas de estoque nas farmácias, a tolerância do corpo no longo prazo, tudo isso é desafio. Então, a pergunta de $1 milhão é: o que os dados mostram quando esse tratamento potente é interrompido? Olha só esse dado que as pesquisas trouxeram. É de assustar o meio médico. Mais ou menos a metade, sim, 50% dos pacientes, param tratamento no primeiro ano. Seja pelo motivo que for, é uma taxa de abandono gigantesca. E o problema é que, sem o bloqueio químico constante que tira a fome e aquele ruído alimentar, o cérebro volta exatamente para os padrões antigos. O resultado? O risco de recuperar o peso perdido rapidamente é classificado como altíssimo. É nessa hora, no momento em que o remédio sai de cena, que as velhas regras rigorosas voltam com força total. O plano de saída exige uma disciplina absurda. Primeiro, focar em refeições extremamente regulares. Segundo, manter a proteína e a fibra lá no alto para tentar segurar a fome naturalmente. Terceiro, não largar os exercícios de jeito nenhum. E, por fim, voltar para a velha intervenção intensiva, aquele monitoramento meticuloso, calculando o que se come só para evitar o temido efeito sanfona. É trabalho duro. Para fechar esse raciocínio com chave de ouro, tem uma citação direta da literatura científica que resume tudo de um jeito perfeito. A modificação do estilo de vida pode agora ser considerada um complemento aos novos medicamentos para a obesidade, em contraste com a visão tradicional de que a farmacoterapia era um complemento à modificação do estilo de vida. É a definição exata de uma virada de jogo.
Hoje, a gente viu de perto como essas inovações farmacológicas fantásticas estão redefinindo a própria base de como tratamos a obesidade. Elas não mudaram só as receitas médicas, elas mudaram o motivo pelo qual a gente levanta peso ou escolhe o que vai comer. O foco agora é proteção estrutural e não apenas queima calórica. Então, fica a provocação para a gente refletir. Com remédios cada vez mais precisos e direcionados aos nossos hormônios, será que os nossos hábitos diários mais simples não vão precisar se adaptar ainda mais no futuro? Essa foi a nossa análise de hoje sobre essa revolução fascinante no tratamento da obesidade. A ciência não para e a gente segue acompanhando de perto.